Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar um erro inato do metabolismo chamado de fenilcetonúria. Então aqui é a sigla derivada do inglês, PKU. E o erro inato do metabolismo, no caso da fenilcetonúria, ela afeta um aminoácido chamado de fenilalanina. Então há um problema na conversão de fenilalanina em tirosina. Então isso eleva os níveis deste aminoácido, da fenilalanina, no sangue, na urina, nos tecidos e também dos seus metabólitos derivados deste aminoácido. Então, como tu não consegue transformar fenilalanina em tirosina, diminuem os níveis de tirosina e aumenta os de fenilalanina. E este aminoácido, a fenilalanina elevada, causa diversos problemas, como nós veremos, incluindo uma diminuição do QI. Então, está relacionado com retardo mental. Então, a restrição dietética deste aminoácido é fundamental. E esses metabólitos são derivados desses altos níveis de fenilalanina. Então, tem rotas alternativas que vão formar fenilpiruvato, fenillactato, enfim. Então, ela é a mais frequente causa de retardo mental devido a erros inatos do metabolismo e tem uma frequência estimada, isso aqui é bem variável, de um caso a cada 12 mil nascidos vivos. A média fica de um caso de 12 mil a 15 mil, dependendo do estado, isso pode ser maior ou menor, ok? Mas fica nessa média aí. As causas são uma deficiência nessa enzima que eu falei que transforma a fenilalanina em tirosina, que ela é chamada de fenilalanina hidroxilase, a chamada PA, eu vou dizer assim, tá? Então essa aqui é a causa da PKU clássica. E também devido à deficiência num cofator enzimático desta enzima. Então eu preciso, para o funcionamento adequado dessa enzima, a tetrahidrobiopterina. Se tiver uma deficiência deste cofator, a enzima não funciona. Então, até a própria coenzima, né, que nós chamamos, o seu metabolismo pode estar defeituoso. Rapidamente aqui sobre o histórico da fenilcetonúria, em 1934 aconteceu então um descobrimento e associação com o erro inato do metabolismo por Follen. Em 1939 e 53, o mesmo autor, o Jervis, ele descobriu aqui inicialmente que a transmissão é autossômica recessiva, ou seja, para o indivíduo desenvolver, né, a doença, a fenilcetonúria, ela tem que receber os dois alelos mutados, o do pai e o da mãe. E em 1953 foi relacionado então uma deficiência enzimática. Ainda no mesmo ano, Bickel fez então um relato do primeiro tratamento dietético que foi então proposto por este autor, ou seja, aquela que eu comentei da restrição dietética. Já que tu não consegue metabolizar a fenilalanina, vamos reduzir a quantidade ingerida deste aminoácido. O grande problema, pessoal, é que é um aminoácido essencial, a fenilalanina, ok? E tu não pode restringir totalmente a ingestão da fenilalanina, porque tu precisa da fenilalanina para a síntese proteica. Existem códons lá, essa informação que está no DNA, que diz que tu precisa lá fenilalanina para sintetizar determinadas proteínas. Então, tem que fazer um cálculo, isso é feito por profissionais, nutricionistas, para quantificar exatamente quanto aquele indivíduo pode. Isso depende do tipo, da causa da fenilcetonúria e da atividade enzimática da PA, aquela fenilalanina hidroxilase. Em 1963, a triagem neonatal começou a surgir, o teste do pezinho, esse aqui foi o principal responsável, o Guthrie. Em 74 foi relacionado por Kalman a deficiência deste cofator enzimático da tetrabiopterina. E em 1987, mutações, diversas, centenas de mutações nesse gene. Aqui está a reação que eu comentei, a conversão de fenilalanina, deste aminoácido, em tirosina, um outro aminoácido. Notem que a fenilalanina hidroxilase, com a utilização de oxigênio, ela vai adicionar aqui uma hidroxila neste anel aromático.
Para o funcionamento desta reação, nós precisamos aqui da tetrabiopterina. Se eu não tiver aqui a eu falei bio, né? É tetrahidrobiopterina, baita nome, né? E essa BH4 é transformada em dihidrobiopterina, BH2. Então, se eu não tiver a BH4, eu não consigo transformar a fenilalanina em tirosina, mesmo que eu tenha a enzima, tá? Eu posso, então, fazer a síntese desse cofator enzimático aqui a partir da guanosina trifosfato, do GTP, e para fazer a conversão novamente em BH4, a partir do BH2, eu preciso do NADH como fonte de elétrons. Se eu tiver qualquer tipo de problema aqui no metabolismo da tetrahidrobiopterina, eu posso ter aumento nos níveis de fenilalanina, ok? Então não é somente a enzima que pode ser uma causa da fenilcetonúria. Pode ser também o cofator enzimático. Aspectos genéticos desse gene que eu comentei que tem muitas mutações, né? Mais de 400 mutações descritas. Está localizado então no cromossomo 12. O comprimento aqui tem 90 pares basais. A estrutura aqui tem 13 exons, que é a parte codificante, e aqui está a estrutura desta enzima. E esse braço longo aqui, Q, é a região mais afetada ali em relação a essas mutações. Eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouco mais de quantas mutações, né? Aqui tem o mapa destas mutações da fenilalanina hidroxilase, da PA. Então, notem que tem várias regiões que estão relacionadas com uma diminuição da atividade da fenilalanina hidroxilase. E aqui está mostrando, ó, está bem pequenininho, mais de 462 mutações identificadas neste mapa aqui. Podem ser ainda evidenciadas mais mutações, né? Então não é um locus gênico único. Bom, nós temos aqui também a associação em algumas etnias em relação à fenilcetonúria. Quero destacar aqui a Turquia. A Turquia mostra que a incidência é de um caso, de 385 casos, desculpe, por milhão de nascidos vivos. Então a incidência, a frequência, melhor dizendo, é em torno de 1 a 2.500 nascidos vivos. Um caso a cada 2.500. Bem mais frequente do que aquela média que eu falei no início da aula, de 1 para 12 mil. E notem aqui 8 casos no Japão por milhão de nascidos vivos. Então isso dá um caso a cada 150 mil. É bem mais raro a fenilcetonúria em algumas etnias, como no Japão e, por exemplo, aqui a Finlândia. E eu peguei esse exemplo da Turquia, que é o mais frequente, certo? Então isso é importante porque está diretamente relacionado com os casos ali, por exemplo, de mutações desta enzima fenilalanina hidroxilase. Bom, consequências da deficiência desta enzima. Se eu tiver algum problema na conversão de fenilalanina em tirosina, aumenta os níveis deste aminoácido, da fenilalanina, e notem que esta tirosina ela pode ser utilizada e é utilizada para diferentes rotas. Uma delas aqui envolve a produção de melanina. Então, se tu tem uma deficiência nessa conversão em tirosina, os níveis de tirosina vão estar reduzidos. E esses pacientes fenilcetonúricos, eles vão ter a pele mais clara, porque eles vão ter uma deficiência do pigmento da pele, que é a melanina. Então, essa conversão que acontece aqui nos melanócitos, com auxílio também da tirosinase, que está relacionada ao albinismo, diminui os níveis de melanina. Então, tanto uma pessoa com albinismo, que é outro tipo de distúrbio, quanto pessoas com fenilcetonúria vão ter o cabelo mais claro, olhos azuis, pele bem clara, devido a uma diminuição de melanina, já que eu não tenho a tirosina aqui em quantidades adequadas, certo? Bom, notem que a tirosina também é importante a partir daqui de outras reações, da tirosina hidroxilase, da dopa descarboxilase, para a produção aqui de dopamina. Isso acontece
nos neurônios. E essa dopamina também pode ser metabolizada aqui na medula adrenal em norepinefrina, ou noradrenalina, e epinefrina, também chamado de adrenalina. Então essas catecolaminas são sintetizadas a partir da tirosina. Então notem que eu preciso do produto dessa reação que está deficiente, que é a tirosina, para várias coisas importantes, como essas aqui mencionadas, dopamina, noradrenalina e adrenalina, bem como a produção de melanina. Então não é tão simples assim em relação ao tratamento eu restringir a fenilalanina para não causar os danos. Não, eu tenho que ter um pouco ainda para não causar um dano maior. Né? Por isso a importância de profissionais da saúde, principalmente nutricionistas, para calcular essa dose. Bom, consequências da deficiência enzimática na PKU. Diminuição dos níveis de catecolaminas, como mencionado agora, no sistema nervoso, e diminuição de melanina. Então, altos níveis de fenilalanina, devido à deficiência da fenilalanina hidroxilase, inibem a tirosinase, aquela que estava relacionada com o albinismo que eu comentei há pouco. Tá? Então, o próprio substrato ali que começa a acumular devido à deficiência enzimática inibe a tirosinase. Notem aqui a aparência de um indivíduo com fenilcetonúria, pele clara, cabelo claro também, loiro, né? Geralmente olhos claros e pele bem branca. Bom, nós temos aqui em relação a outras consequências da deficiência enzimática, que a fenilalanina que está aumentada, ela impede a entrada de triptofano no sistema nervoso central. Existe um transportador lá na barreira hematoencefálica chamado de LNAA. Isso é um transportador de aminoácidos grandes e neutros. Então, aminoácidos como o triptofano, como a própria tirosina, que vai estar baixa, aminoácidos que têm uma cadeia lateral grande, eles entram tudo pelo mesmo lugar, lá na barreira hematocefálica. Então, como eu tenho altos níveis de fenilalanina, devido à deficiência dessa enzima, entra mais fenilalanina neste transportador na barreira hematocefálica. Então, o transporte dos outros aminoácidos que estão em menores concentrações vão ficar prejudicados. E isso acontece aqui com o triptofano. Para que é importante o triptofano? Olha só, o triptofano é importante para a síntese de serotonina, aquele neurotransmissor relacionado ao bem-estar, sensação de bem-estar, né, de felicidade, muitas vezes ditas dessa forma. Então, a serotonina vai estar nos seus níveis inadequados, vão estar diminuídos, porque esse transportador, né, ele vai estar saturado devido ao transporte de fenilalanina. E vai entrar pouco triptofano, que é utilizado para a síntese deste neurotransmissor. Então, são comuns alterações comportamentais. Eu falei também lesões neurotóxicas devido à fenilalanina. Então, é por esse motivo aqui. Olha só. Então, níveis aumentados de fenilalanina, fenilpiruvato e fenilacetato estão envolvidos com diversos efeitos deletérios no sistema nervoso. Eu comentei de alterações comportamentais, mas mais especificamente no metabolismo, eu vou ter alterações no metabolismo energético, diminuição de ATP, estresse oxidativo, aumento de formação de radicais livres. E notem que quando eu tenho um aumento da fenilalanina, eu posso ter aqui uma transaminação, o piruvato sendo convertido em alanina. Esse grupamento amino chega até aqui o piruvato, liga-se nesse carbono, e eu formo a alanina. E a fenilalanina é transformada aqui em fenilpiruvato. O fenilpiruvato, por uma descarboxilase, forma fenilacetato, ou também pode ser convertido em fenillactato. Então, esses aqui, pessoal, são os metabólitos que eu posso até quantificar, né, em relação
a prognóstico, diagnóstico de pacientes com fenilcetonúria. Então, esses metabólitos vão estar aumentados nos fluidos biológicos. Lá que eu comentei no início, bem no comecinho da aula, certo? E esses metabólitos vão dar um cheiro característico, principalmente a urina, é um cheiro de mofo, é um cheiro descrito pelos autores como de urina de rato. Então, é um cheiro bem característico, bem forte desses pacientes. Então, são devido ao acúmulo destas substâncias aqui. Bom, o quadro clínico envolve, então, retardo mental, falha no andar ou falar, às vezes relacionados com convulsões, hiperatividade, hipertonia muscular, diminuição da massa encefálica, microcefalia e atraso no desenvolvimento. Isso aqui é diretamente dependente da concentração de fenilalanina. Obviamente tem que saber a causa, se é uma PKU clássica ou não. Então, quanto maiores os níveis deste aminoácido, da fenilalanina que não está sendo metabolizada, piores são esses sintomas aqui. E geralmente esse quadro neurológico ele vai aparecer com níveis acima de 8 mg por decilitro de fenilalanina na corrente sanguínea. Então, isso é bem importante, né, em relação ao tratamento e da restrição dietética também, porque quanto maiores os níveis, maiores os danos. Deficiência na pigmentação, como a gente viu ali da melanina, né? Em relação ao diagnóstico, a triagem neonatal, então a PKU clássica é detectada então por triagem para níveis sanguíneos elevados de fenilalanina, utilizando então o teste de Guthrie, que foi aquele que é o pai ali da triagem neonatal, né, que eu comentei com vocês no histórico. Então deve ser realizado após 48 horas do aleitamento materno e o teste do pezinho deve ser feito do 3º ao 5º dia depois do nascimento. Então nós temos aqui outros testes, como envolvendo aqui o bacilo de subtilis. Quando tem níveis elevados de fenilalanina, por exemplo, num paciente com fenilcetonúria, ocorre uma inibição do crescimento desta bactéria. Então é utilizado também essa triagem. Aqui no papel filtro, no teste do pezinho, é o recomendado. Teste de triagem também envolvia, principalmente num contexto mais antigo, o teste de cloreto férrico. Então isso auxilia aqui na detecção do ácido fenilpirúvico. Geralmente o papel filtro, né? Essa cromatografia em papel de camada delgada, é o mais utilizado aqui nessa triagem da fenilcetonúria. Vocês estão vendo aqui a presença deste aminoácido a partir dessa cromatografia, né? Daí testes mais específicos, como a fluorometria, vão ser utilizados para quantificar e até mesmo HPLC. Aqui nós temos o HPLC como um diagnóstico confirmatório e controle. Notem que os níveis de fenilalanina estão aumentados. Aqui está mostrando um resultado. Então, notem que tem um pico aqui de fenilalanina. Se eu tenho um pico de fenilalanina, significa que eu tenho algum problema na conversão deste aminoácido em tirosina, que pode ser a parte enzimática ou até mesmo do cofator. Aqui também, em relação ao diagnóstico confirmatório, eu posso fazer aqui espectrometria de massa em tandem, OMS, e notem aqui que eu tenho um pico de fenilalanina, certo? Notem aqui, bem do lado, a tirosina em níveis bem baixos, porque eu não estou convertendo naquela reação que eu mostrei. Aqui é bem clássico da PKU. Bom, o diagnóstico confirmatório em relação ao diagnóstico pré-natal é a análise de DNA. Então, aumenta muito a incidência em casamento consanguíneos, visto que é uma doença autossômica recessiva. O tratamento envolve a restrição dietética, né, que é uma dieta pobre em fenilalanina. Então, 90% dos casos de exclusão é utilizado essa restrição dietética, e também adicionar a tirosina na dieta, visto que tu não está utilizando para conversão. Então essa adição de tirosina vai ser útil para a síntese ali dos neurotransmissores, das catecolaminas,
como eu comentei nas reações. A administração de L-Dopa e também de triptofano. Isso acaba sendo útil para normalizar os níveis desses neurotransmissores. E o início do tratamento, até o 3º mês de vida, quanto mais precoce, melhor. Porque quanto maior os níveis de fenilalanina, mais problemas o indivíduo vai ter. Aqui tem alguns tratamentos em relação à parte dietética, né? A indústria alimentícia especializada, ela faz semelhante a shakes, que vai ter ali uma concentração bem específica, mínima possível, para fazer a síntese proteica de fenilalanina. Então, dependendo dos níveis aqui de fenilalanina, né, na PKU clássica, tu vai ter que ter um acompanhamento durante 1 ano. Se tiver níveis maiores que 360 micromolar, um regime controlado de fenilalanina. Isso depende muito da atividade desta enzima. E esse leite, que eu comentei de shake, né, é um leite especial sem fenilalanina, com concentrações abaixo daqui, como mencionados. Tá? Então, tudo depende da atividade desta enzima, que o médico vai quantificar a quantidade deste aminoácido para ver o melhor acompanhamento. Então, é fundamental esse acompanhamento multiprofissional, né? Principalmente com associação a nutricionistas. Em relação ao regime, né, dietético, tem alimentos com elevadas concentrações de fenilalanina, como carne, peixes, queijos, ovos, quantidades medianas, como batata, leite, arroz, cereais, iogurtes, e quantidades baixas, como frutas, legumes e gorduras. Então, muitas bebidas e alimentos industrializados, né, eles acabam comentando ali na embalagem, contém fenilalanina. Então isso é importante a família, né, nem só o paciente entender que deve ser restringido o uso desses alimentos. Aqui tem um exemplo do aspartame presente em refrigerantes e notem que essa parte aqui, ó, ela pode então aumentar e piorar, né, os níveis de fenilalanina na concentração no sangue. Então, um controle da taxa de fenilalanina deve ser 1 vez por semana em idades de 2 anos, a cada 15 dias em 6 anos, 1 vez por mês em 16, como o tratamento seguir no sentido de quanto vai ter ali deste aminoácido na corrente sanguínea, como está a evolução, se tem quadro clínico estável, se piorou ou não. Tá? Então, alimentos adoçados com aspartame são proibidos, porque isso vai dar origem ali ao aminoácido fenilalanina. Aqui estão as referências utilizadas para esta aula. Grande abraço.